Olá, turma, tudo bem? Terceiro ano? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, vamos para a nossa aula de Geografia dessa semana. Nós vamos começar a estudar o capítulo 3. O capítulo 3 fala das paisagens e suas diversidades. Então, ele começa lá na página 68. As paisagens e suas diversidades. Aqui tem a paisagem de uma praia, né? Uma paisagem de um lado aqui a praia e do outro lado aqui com os elementos humanizados já deste lugar, né? Os prédios, as habitações. Então, eu separei aqui pra gente algumas paisagens pra gente ver. Então, vamos lá. Olha aqui que eu separei. Ao viajar, ao visitar um lugar diferente, um parque, uma cidade no interior, ou até mesmo no nosso bairro, nós costumamos observar as paisagens desse local. É possível perceber que as paisagens são diferentes umas das outras, né? Uma paisagem nunca é igual uma à outra. Sempre há aquelas diferenças. E algumas semelhanças também. Ao observarmos uma paisagem, além da visão, outros sentidos também são usados. A audição, né, que som tem aquele lugar, né? Se eu estou numa praia, na beirada do mar, eu ouço o som, né, do mar, o som das ondas, se é barulhento aquele lugar, se é calmo, o olfato, que cheiro traz aquele lugar quando eu estou na roça, aquele cheiro do campo, né, aquele cheiro gostoso da natureza, né, o tato, né, a textura de algo que eu vou pegar ali. Então, a gente consegue observar a paisagem através de outros sentidos também. E aí eu coloquei aqui pra gente algumas paisagens brasileiras, né? Algumas, a maioria vocês devem conhecer. Aqui, né, no Corcovado, né? Lá no Cristo, no Rio de Janeiro. Olha que paisagem linda, né? O Cristo em cima e aqui dá pra gente perceber a cidade, né? Logo aqui abaixo. Aqui eu coloquei também outra paisagem. Essa paisagem aqui é uma paisagem do interior. Essa outra paisagem aqui é uma paisagem também do interior, na zona rural, do lugar que chama Carmo de Minas, aqui em Minas Gerais. Olha aí que gostoso essa paisagem do campo, né? Área verde, muito lindo. Aqui, Lago de Furnas, em Minas Gerais. É um dos passeios, né, de Capitólio, Furnas, para aqueles lados ali. Aqui eu tenho a paisagem de Auroca, em Minas Gerais. Olha que lugar gostoso também. Aqui ao fundo, ó, parece uma pousada, né? Aqui no lago. Aqui eu tenho a paisagem de Ouro Preto e lá no fundo a igreja São Francisco de Paula, né, no topo da montanha. E aqui abaixo eu posso observar a cidade de Ouro Preto. Aqui eu tenho um lugar lindo que chama Chapada do Jalapão, lá em Tocantins. Essa aqui também é uma outra paisagem de uma cachoeira. Este outro lugar lindo, olha que lindo, que montanha linda, sentar neste banco aqui, ver essa vista, olha que coisa linda. Parque Estadual Pedra Azul, no Espírito Santo. Essa outra paisagem no lugar que chama Castelo, também no Espírito Santo. Aqui, Parque Estadual Três Picos, Rio de Janeiro. Olha que legal. Aqui tem uma pessoa aqui, né, que foi para tirar fotografia nessa pedra aqui. Olha que experiência legal. Aqui eu tenho Urubici, em Santa Catarina. Olha que lugar fantástico. Tenho aqui a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Muitos de vocês já devem conhecer, né? Muito bonito mesmo, a vista de lá. Teresópolis, né, na região mais montanhosa do Rio de Janeiro. Aqui
uma paisagem mineira, Serra da Piedade, em Caeté, Minas Gerais, né? Muitos já devem ter ido lá. Quem não foi, peça o papai e a mamãe para te levar lá depois da pandemia, que é um lugar muito gostoso e muito frio. Aqui eu tenho a vista do mirante do Mangabeiras, lá de cima do Parque das Mangabeiras, ao entardecer, né? Aí eu posso ver aqui a cidade de Belo Horizonte, né? A região centro-sul, olha que lindo. E aqui a parte de dentro do Parque das Mangabeiras, aquele lago aqui onde fica aqueles peixes. Aqui eu tenho uma praia linda, lindíssima, né? Fernando de Noronha, tudo de lindo, de bom. Chama Baía do Sancho, lá em Fernando de Noronha, em Pernambuco. Aqui eu tenho Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte. E depois, né, eu coloquei algumas paisagens pelo mundo. Essas aqui foram algumas paisagens brasileiras, do Brasil, né? Procurei colocar mais de Minas Gerais, mas tem muitas outras paisagens também, né? Eu coloquei algumas. E agora eu vou colocar algumas imagens de paisagens pelo mundo afora, né? Essa aqui, não, ainda tem outra brasileira aqui, olha. A Praia do Espelho, em Trancoso, na Bahia. Olha que praia linda. Lindíssima, né? E coloquei aqui a cidade de São Paulo, na paisagem da cidade de São Paulo. Aí agora sim, algumas paisagens pelo mundo. Olha que casinhas coloridas, estilo colonial. Olha que lugar lindo. Aqui ó, o Rio, né? Este lugar, Burano, na Itália. Lugar aconchegante, né? Olha que legal. Aqui, este local chama Colmar, na França. As casinhas também, olha os estilos dos telhados, né? As casas pertinhas umas das outras, perto de um lago também. Essa aqui é um lugar lá em Santorini, na Grécia. E eu fiquei encantada com este local. Olha que paisagem mais linda, né? Aqui a gente pode ver o mar. Olha que o estilo das construções, que coisa mais linda, né? Uma paisagem muito linda. Aqui, Savannah, Geórgia, nos Estados Unidos. Aqui eu coloquei um lugar lá na Groenlândia. Olha aqui, é gelado, né? As casas, o lugar que chama Tasiilaq, longe, longe, Groenlândia. O lugar aqui que chama Taú, na Espanha. Os telhadinhos, pode observar todo o estilo do lugar. E aí, eu coloquei agora o antes e depois de algumas paisagens que foram modificadas. Aqui eu tenho a paisagem, né, do lado esquerdo, de antes. E aqui, olha como que está este local hoje em dia. Como que a paisagem é modificada pelo ser humano. E nós estamos estudando isso em História e também em Geografia. Olha aqui as paisagens aqui natural e aqui o lugar modificado. Aqui é natural, professora, tem praia, mas tem interação com elementos humanos também. Olha aqui os prédios, as construções, olha, em volta, tudo aqui, olha, da orla do mar, olha. Outra paisagem modificada, né? Também interação com elementos naturais. Dá pra gente perceber montanhas, árvores, mas muitas construções, olha. Pavimentação, as ruas, né? Asfaltos. Aqui, mais construções, mais prédios, interação com elementos naturais. Aqui, uma estrada que foi aberta, né? E os elementos naturais aqui na lateral. Aqui na direita, como era este local, né? E aqui, como ele está depois que o homem começou a modificar e começou a fazer as construções. Desmatamento, né? Olha aqui, tirou a madeira dessa floresta e
ela foi modificada. Aos poucos, o ser humano começou a modificar a paisagem. Tem um ponto final aqui, vou colocar aqui, né? Aí. Antes se abrigavam em cavernas e se alimentavam por meio da caça e da pesca. A paisagem começou a se tornar humanizada a partir do momento em que começaram a desenvolver atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras e florestais, aproveitando dos recursos naturais deste local, né? Voltar aqui, né? E assim passaram a ter residências fixas nos locais que dispunham desse recurso. Porque vocês aprenderam lá no segundo ano, né, sobre os nômades, que não tinham moradia fixa. E aí usavam muita caça, pesca para se alimentar. E depois, quando eles começaram a ter moradia fixa, eles começaram a modificar aquele local aonde eles ficavam, né? Então aí, com a agricultura, com a pecuária, com a atividade pesqueira, que começou a modificar as paisagens. Assim, o ser humano foi modificando o lugar onde vivem e realizaram suas atividades, e realiza atividades. Então, nas paisagens modernas, geralmente encontramos elementos naturais em interação com elementos humanizados, né? O que é o normal, que seria o certo. Elementos naturais em interação com elementos modificados, né? Porque a gente precisa também de elementos naturais, não pode sair tirando tudo, desmatando tudo para ir construindo prédios, não deixar nada natural, né? Que não é bom para a saúde. A gente precisa de elementos naturais. Aí eu coloquei lá, olha, ver página 74. Essa matéria começa aqui na página 70, depois você vai ler na sua casa, tá bom? Eu fiz um resumo aqui neste vídeo. A página 71 você vai fazer de para casa, antes de seguir aqui, que olha aqui. Relembre detalhes de uma viagem marcante que você fez e represente a paisagem que você mais gostou. Compartilhe o seu desenho depois com os colegas. Então você vai ou colar uma foto aqui, ou desenhar uma imagem de um lugar que você foi e gostou bastante, tá bom? E aí na página 72, você vai fazer de forma individual. Você está falando que depois a gente vai compartilhar com o colega, mas não tem jeito. Então você vai fazer de forma individual, tá bom? Sobre a paisagem que você colocou na página 71. Então o seu para casa vai ser a página 71 e 72. E aí, a página 73 também, eu expliquei aqui, foi o que nós falamos aqui agora, sobre como, né, o ser humano começou a modificar o lugar onde ele vive, começou a modificar a paisagem. E na página 74, nós vamos fazer a atividade. O número 3, você vai fazer em casa, junto com a página 71 e 72. Por quê? Para você procurar em jornal ou revista uma reportagem que mostra uma atividade humana transformando a paisagem. Aí você vai colar essa reportagem no seu caderno, registrar título, data, local, né? E depois, em sala, a gente vai comentar sobre essa reportagem. Então, nós vamos fazer a partir do número 4, da página 74 agora. Então, no número 4, está pedindo para observar as imagens. Primeiro do Rio Amazonas, na Amazônia, e depois de Poços de Caldas, na cidade aqui em Minas Gerais. Essas duas imagens aqui. Letra A. Então, vamos colocar a imagem do Rio Amazonas, imagem 1, e a imagem de Poços de Caldas, imagem 2. Na letra A, descreva as paisagens observadas nas imagens, destacando elementos naturais e humanizados, predominantes em cada uma delas. Então, na imagem 1, né, na imagem do Rio Amazonas, você vai colocar, tem floresta, rio, então os elementos naturais predominam aí. E na imagem 2, de Poços de Caldas, você vai colocar que tem muitos prédios, ruas, algumas árvores, né? As montanhas aqui, olha, sem cobertura vegetal, então predomina em Poços de Caldas, nessa imagem, elementos humanizados. Então, número 1 predomina elementos naturais e a imagem 2 predomina elementos humanizados. Letra B. Indique qual das paisagens apresenta
em maior quantidade de elementos humanizados. A imagem 2. E na página 75, eu vou ler o texto aqui. Vou ler aqui no livro. Leia o trecho a seguir e responda as questões. Nas férias da escola, Francisco, que é de Petrópolis, viaja para a casa de sua avó Josefa, que mora no centro do Rio de Janeiro. Da varanda do sobrado, o som das buzinas misturam-se à tagarelice de Caio, o papagaio que rodeia Francisco. Ele observa pessoas que se escondem do sol, nas sombras das palmeiras, o comércio intenso e o movimento dos carros no entorno dos arcos da Lapa. Letra A. Após ler este texto, é possível concluir que o trecho descreve uma paisagem humanizada, pois são citados elementos feitos pelo ser humano, em menor quantidade, elementos naturais? Sim. Vamos ver o segundo quadrinho. Humanizada, porque somente elementos produzidos pelo ser humano são citados? Não, porque fala de elementos naturais também. Natural, pois os elementos que predominam no trecho são elementos formados pela natureza? Não, que também fala de elementos naturais. Humanizados, né? Natural, uma vez que existe o elemento natural, papagaio que está ao alcance da visão e observa a paisagem? Então, o primeiro quadrinho que você vai marcar. Humanizada, pois são citados elementos feitos pelo ser humano em menor quantidade de elementos naturais. E na letra B, você vai sublinhar de azul os elementos naturais e de vermelho os elementos culturais do texto. Então, de azul, eu vou sublinhar papagaio e palmeiras, né? Que são os elementos naturais. Então, você vai sublinhar a palavra papagaio e palmeiras. E de vermelho, os elementos culturais, você vai sublinhar varanda, sobrado, carros e arcos da Lapa, de vermelho. Tá bom? Então, para casa, página 71 e 72 e página 74, o exercício 3. Tá bom? Estude para a nossa prova, né? Que semana que vem começa as provas, dia 4. Tá bom? Qualquer dúvida, manda no WhatsApp que a professora responde. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula de geografia.